Eles já acordaram discutindo. Tinha acabado de amanhecer no posto de descanso quando saíram da cabine, gritando um com o outro, reclamando da vida na estrada. O que no começo era um sonho, agora mais parecia um pesadelo. Mas naquele amanhecer foi pior. Ele perdeu a cabeça e deu um tapa nela. Abandonou ela sozinha no posto e seguiu viagem. Não demorou muito para outro caminhoneiro no estacionamento notar a mulher sozinha, chorando, com roupa de dormir no meio do nada. Ele ofereceu carona, segurança. O trecho era perigoso e ela aceitou sem imaginar que aquele aceite terminaria em uma grande tragédia. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O começo do fim. O dia nem tinha clareado direito e os gritos já ecoavam pela área de descanso do posto. Alguns caminhoneiros se levantavam cedo para pegar estrada. Outros apenas tentavam mais alguns minutos de sono dentro das cabines abafadas. Foi então que a paz do lugar se rompeu e todos ouviram. Do Scania preto parado no canto do pátio, saíram um homem e uma mulher, ambos visivelmente exaltados, quebrando o silêncio do amanhecer com palavras cortantes, como lâminas trocando acusações. Saíram da cabine como se fossem explodir. Os passos pesados no asfalto, os braços gesticulando, os olhos arregalados. Um confronto aberto, sem filtro, sem vergonha, sem freio. O homem estava já vestido, pronto para pegar estrada. Andava de um lado para o outro, como um touro prestes a investir. Falava alto, cuspindo frases carregadas de raiva e frustração. A mulher, por sua vez, ainda usava roupas de dormir. Um short simples, blusa de manga comprida, chinelos gastos. Os cabelos desfeitos, o rosto ainda inchado de sono. Mas a voz dela saía firme, mesmo trêmula. Ela não abaixava a cabeça. Não mais. Você acha que é fácil viver assim com você? Que mulher quer isso? A voz dela ecoou forte, mesmo embargada de cansaço. Ele se virou furioso. Você que quis essa vida. Foi você que disse que queria viver assim comigo. Agora tá reclamando. Agora aguenta. Ela apertou os punhos, os olhos marejados de raiva. Tinha deixado tudo para trás um dia para embarcar com ele naquela vida de estrada. Tinha abandonado o emprego, deixado os móveis da casa antiga, as amigas, a rotina, tudo por uma promessa de liberdade, de amor na boleia, de viver viajando. Mas agora, aquele sonho parecia só mais uma prisão sobre rodas. Um cotidiano sem paz, sem espaço, sem descanso. E mais do que isso, sem respeito. A discussão crescia. Os dois estavam agora entre os caminhões estacionados, em plena pista interna do posto. Alguns motoristas, ainda dentro de suas cabines, observavam por entre as frestas das cortinas. Outros, que estavam do lado de fora, tentavam disfarçar, abaixando a cabeça, olhando para os próprios celulares. Ninguém se aproximava. Ninguém interferia. Era mais cômodo fingir que não estavam vendo. E foi então, no meio daquela tensão, que aconteceu. Ele parou. Olhou fixo para ela, o maxilar travado, o peito arfando, e sem pensar, sem freio, deixou o braço subir. A mão dele cruzou o ar e acertou em cheio o rosto dela. O som seco do tapa pareceu mais alto do que tudo. Ela parou, o corpo congelado, os olhos arregalados de surpresa. As mãos instintivamente subiram até o rosto, onde a ardência da pele começava a crescer. Ela não falou nada, só olhou para ele em choque, e depois virou os olhos em volta, como se buscasse algo, alguém, qualquer coisa que confirmasse que aquilo de fato tinha acontecido. Mas não havia nada, só o silêncio constrangido dos que fingiam não ter visto. Dois motoristas mais velhos olharam por cima dos ombros, cochicharam entre si, mas não deram um passo. Um frentista à distância parou o que fazia, mas não teve coragem de se aproximar. E ela, ali, sozinha no meio da pista, segurava o rosto como quem tenta se segurar por dentro. O choro veio, e não havia como impedir. Ele não disse mais nada, não pediu desculpas, não hesitou, apenas virou as costas, subiu de volta no caminhão com passos largos, bateu a porta com força e deu partida. O ronco do motor invadiu a madrugada e, sem dar tempo para nada, ele acelerou e desapareceu estrada afora. Ela ficou ali,
sozinha, imóvel, sem palavras, sem reações. O vento da manhã começava a soprar frio, levantando a poeira do chão e bagunçando ainda mais os cabelos dela. O posto parecia grande demais naquele momento. Um vazio em volta, um desamparo que doía mais do que o tapa. Estava ali no meio do nada, sem celular, sem documento, sem dignidade. Com as pernas bambas, ela caminhou até um canto mais isolado, perto das máquinas de refrigerante encostadas na lateral do galpão. Ali se sentou devagar. Tentava organizar os pensamentos, mas eles vinham bagunçados, atropelados. O peito apertava, o rosto doía, mas o que mais machucava era a sensação de ter sido descartada, humilhada, de ter sido deixada como se fosse nada, como se não fosse gente. Passaram-se alguns minutos. O tempo ali parecia não passar, mas as lágrimas, essas não paravam de cair. Foi então que ela ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos. Um homem, outro caminhoneiro. Rosto calmo, barba por fazer, boné na cabeça e mãos nos bolsos. Vinha devagar, sem fazer barulho, como quem não queria assustar. Parou a uma distância respeitosa. "Tá tudo bem com você?" A voz era serena, mas carregada de preocupação sincera. Ela hesitou. Olhou de novo ao redor. Ninguém mais tinha se aproximado. Ele parecia ser o único que de fato a havia notado, ou se importado o suficiente para perguntar. Com a voz trêmula respondeu. "Me largaram aqui", disse, quase num sussurro, sem conseguir encará-lo nos olhos. Ele deu um passo à frente, ainda com cuidado, sem invadir espaço. Ouvi uns comentários, que coisa horrível. Olha, esse trecho aqui é perigoso, principalmente para uma mulher sozinha. Tá muito cedo e ainda vai demorar para movimentar de verdade. Vem, eu te levo até o próximo posto. Lá você consegue ligar para alguém, pedir ajuda. Ela respirou fundo, quis recusar por instinto, mas ao olhar para si mesma, sentada no chão, de pijama, descabelada, ferida, sozinha, sentiu a realidade pesar. Não tinha muitas opções, e ele parecia confiável. "Tem certeza?" Ela ainda perguntou, com a voz quase apagada. Ele assentiu com um aceno breve. "Claro, eu não ia deixar você aqui desse jeito." Ela se levantou devagar. Ainda sentia o rosto quente. O chão gelado parecia ter grudado nas solas dos pés. O corpo todo doía, mas a vergonha era pior. Seguiu com ele. Subiram no caminhão vermelho, o dele. No banco do passageiro, ela manteve o olhar baixo, as mãos no colo, a mente distante. Ainda tentava entender como tudo tinha chegado àquele ponto. O motor roncou. O caminhão saiu devagar, deixando para trás o posto e tudo o que tinha acontecido ali. Ela não sabia, mas aquele gesto, aquele simples gesto de aceitar ajuda, ainda se tornaria o maior erro da sua vida. O rastro. Ela ainda estava com os olhos vermelhos, o rosto molhado pelas lágrimas que teimavam em cair. O olhar perdido fixava o nada pela janela, sem saber ao certo se estava indo, voltando, fugindo ou só tentando escapar de si mesma. O motor do caminhão do novo motorista roncava suave, enquanto o veículo deixava para trás o posto de combustível, que em poucos minutos se tornara um dos piores cenários de sua vida. A estrada à frente parecia um alívio, uma fuga, mas por dentro o medo pulsava. Lá atrás, no posto, havia quem notasse o que tinha acontecido, mesmo que ninguém tivesse feito nada. Dentro da lanchonete modesta à beira da pista, entre o cheiro de café requentado e pão dormido, um caminhoneiro mais velho, já calejado de estrada, observava pela porta aberta. Estava em pé, segurando a caneca de louça com duas mãos e franzindo a testa. "Ué, aquela ali não é a mulher do cara do Scania preto?" murmurou sem tirar os olhos da entrada do caminhão tanque vermelho. O atendente, um rapaz magro com avental sujo, se aproximou curioso. "Aquela que estava discutindo com o cara mais cedo?" "É, a mesma, vi ele gritar com ela. Depois ela ficou sozinha ali perto da máquina de refrigerante chorando. Agora está entrando no caminhão do outro sujeito, o do tanque vermelho." O atendente arregalou os olhos. "Não sei não, hein?
E como tudo naquele mundo rodoviário, a notícia não demorou a correr. Em minutos, outros caminhoneiros que tinham visto o barraco mais cedo começaram a comentar. Era nos banheiros, nas mesas da lanchonete, nos banquinhos de concreto perto das bombas de diesel. Nos grupos de WhatsApp, então, virou manchete. A imagem mental daquela mulher chorando, de pijama, largada no posto, agora se misturava ao comentário que corria solto. Ela foi embora com outro. Ele largou ela ali? Sério isso? Acordaram brigando. Eu vi a hora que ele subiu sozinho e arrancou. Ela ficou parada. Uma judiação. Não acredito que ele bateu nela. E deixou. Isso é covardia. E agora ela foi com outro. Corajosa ou desesperada? As versões aumentavam, se distorciam. Mas o fato era um só. Ela foi deixada. E foi levada. Enquanto os boatos cresciam como incêndio em pasto seco, quilômetros adiante, o Scania preto já cortava a pista em velocidade de cruzeiro. Mas dentro da cabine, o ambiente estava pesado. O silêncio era opressor. O rádio ainda ligado, sintonizado em alguma música sertaneja qualquer, mas ele não ouvia. Os pensamentos zuniam como turbina. As palavras ditas mais cedo voltavam uma por uma. O tapa, o silêncio, a expressão dela, o susto no olhar, o choro e o pior, a forma como ela ficou parada, imóvel, com as mãos no rosto e os olhos o seguindo até o último segundo, enquanto ele girava a chave na ignição e sumia como se ela fosse descartável. Agora o peito pesava, o volante parecia mais duro entre as mãos. A estrada parecia mais vazia do que nunca. As árvores ao redor passavam como borrões, mas ele não enxergava nada. Num impulso, bateu a mão com força no painel. Merda! Sussurrou para si mesmo. Um grito abafado por entre os dentes cerrados. Reduziu a velocidade. O caminhão foi diminuindo. Os faróis iluminavam a faixa dupla amarela da estrada como se marcassem a vergonha. O arrependimento começou a fazer morada ali, no fundo da garganta, queimando. Não devia ter deixado ela, murmurou, olhando fixamente à frente. Foi exagero, muito exagero. Pensou na vida que tinham, nas promessas que ele mesmo fez, nas viagens de casal, nos primeiros meses em que tudo era alegria, nos trechos em que riram juntos, nas paradas em que comeram com as mãos sujas e o sorriso limpo, no quanto ela o apoiava, mesmo cansada, mesmo sem reclamar. Agora, ele havia perdido o controle, passado dos limites, e sabia disso. Olhou pelo retrovisor. A estrada atrás parecia lhe chamar. O arrependimento já tinha virado ação. Pegou o retorno, um U abrupto. A cabine inclinou e ele nem ligou. Eu vou voltar, disse alto, como se precisasse ouvir a própria decisão. Ela não merecia isso. Pisou fundo. O ronco do motor engrossou. A velocidade aumentava. Os pneus cantavam leve a cada curva. Estava decidido. Ia voltar e pedir desculpas. Ia buscar ela de volta. Reverter a burrada. Mas quando chegou, não encontrou o que esperava. O posto parecia o mesmo. A mesma iluminação amarelada. A fumaça do diesel ainda pairava no ar. Alguns caminhões estavam no mesmo lugar, mas ela não estava. Parou bruscamente. Desceu com pressa. Os passos largos cortavam o pátio. O olhar vasculhava. Foi direto para a lanchonete. Na frente do boteco, o velho caminhoneiro ainda tomava o café, agora sentado. Viu o homem se aproximando, ofegante. Você viu minha mulher? Perguntou sem rodeios. Short de pijama, chinelo, cabelo solto, chorando. O velho levantou os olhos devagar, avaliando o rosto dele. Vi sim. Entrou no caminhão do rapaz do tanque vermelho. O grandão. Seguiram viagem faz um tempo já. O homem franziu o senho. A boca seca. Ele... levou ela com ele? Levou sim, eu vi. Ela parecia perdida, triste. Não estava bem. Faz quanto tempo? Uns 20 minutos, talvez mais. O peito dele afundou. O sangue subiu. Os olhos perderam o foco. A garganta travou de raiva. O arrependimento agora se misturava com outra coisa. Algo mais amargo. Uma fúria alimentada pela vergonha. Sem responder nada, virou as costas. Subiu de novo no caminhão como quem monta num cavalo de guerra. Ligou o motor com raiva.
O som estrondou. Engatou a marcha com brutalidade. A estrada à frente agora não era mais caminho. Era campo de batalha. E quem o visse naquele instante, com os olhos vermelhos, os dentes travados e a testa marcada de suor, saberia. Alguma coisa muito ruim estava prestes a acontecer. Ele não queria entender. Não queria conversar. Queria resolver. Do jeito dele. E enquanto o caminhão sumia no horizonte, engolido pelo calor do asfalto, os boatos no posto seguiam. Gente filmando, comentando, compartilhando. Era só o começo. A história estava prestes a piorar. A caçada, o motor do Scania rugia como um animal ferido. O ponteiro do velocímetro subia numa pressa descontrolada, atravessando os limites de velocidade, como se cada quilômetro a mais apagasse o erro cometido minutos antes. Mas não apagava, só inflamava. A estrada à frente parecia se estreitar, como se quisesse impedir o que estava prestes a acontecer. Mas ele não via mais nada. Só enxergava o vermelho do tanque. E o rosto dela, lá dentro, com outro. O volante estava firme entre as mãos, apertado, suado, os nós dos dedos esbranquiçados, o maxilar travado, os olhos vermelhos. Ele não era mais ele. Era só um impulso bruto, um homem ferido no orgulho, no ego, na masculinidade doentia que carregava como quem carrega uma arma destravada. Estava fora de si. E isso era visível até nos faróis altos que cortavam a madrugada com fúria. O tempo passava rápido. A rodovia um borrão. As árvores das laterais vinham e iam como sombras apressadas. 40 minutos. E então, ali estava ele. O caminhão do tanque vermelho. Mais adiante, à direita da pista. Reconheceu pela traseira, pela placa, pelo formato das luzes de freio. O coração disparou de novo. A adrenalina queimava, como se o sangue fosse gasolina. Pisou ainda mais. Engatou a marcha. Foi se aproximando. Emparelhou. Olhou pela janela e viu ela, no banco do passageiro, sentada, calada, com as mãos entrelaçadas no colo. A cabeça baixa, os olhos vazios. Parecia perdida no próprio corpo. Ainda não tinha visto que estavam sendo seguidos, mas então sentiu. Virou o rosto devagar e o encontrou. Do outro lado, no caminhão preto, o rosto dele pela janela, fixo nela. Os olhos não piscavam, um olhar que misturava raiva, mágoa, dor, fúria e posse. Ela congelou, a expressão mudou, a surpresa estampada. Não pode ser. Ela balbuciou, olhando para frente e depois de volta. Do outro lado ele buzinava feito louco. Sem parar, um som desesperado. A mão esquerda apontava. O dedo indicador indicava o acostamento. Mandava parar. Encosta! Encosta agora! Berrava pela janela aberta. O vento batia contra ele, bagunçando o cabelo. Mas ele não ligava. Estava possuído. Uma sombra dele mesmo. Dentro do tanque vermelho, o motorista sentiu o desespero. Soube na hora. Tinha dado ruim. Engoliu seco. Olhou no retrovisor. Viu o Scania colado. Ela, ao lado, começou a suar. A respiração acelerava. Não encosta, pelo amor de Deus, disse ela. Ele balançou a cabeça. Eu sei, fica calma, eu não vou parar. Acelerou. 110, 115, 120, 125 km/h. O caminhão-tanque era pesado, mas respondia. O Scania veio junto, colado, como uma sombra violenta, como um predador em plena caça, como se estivesse pronto para destruir. Encosta, maldito! Gritou ele uma vez mais, colocando metade do corpo para fora da janela, com a mão levantada, o rosto completamente transtornado. O outro tentava manter o controle. As mãos suavam. O medo já não era mais só por ela, era por ele também. Estavam sendo perseguidos. Não tinha mais espaço para dúvida. O homem estava disposto a tudo. E então, ele jogou o caminhão em cima. Foi num segundo. Uma decisão insana. A dianteira do Scania bateu forte na lateral do tanque vermelho. O baque ecoou como uma explosão de metal. Os pneus derraparam. O motorista perdeu o controle. O caminhão vermelho balançou, os eixos cederam e o mundo começou a girar.
Ela gritou. O caminhão-tanque tombou, primeiro de lado, depois rolou, girou, deslizou por metros na pista, destruía tudo. Barrancos, placas, cercas, um rastro de destruição. Vidros estouravam, peças voavam. O Scania também rodou, perdeu o controle. Capotou, se arrastou com a cabine para baixo, gerando faíscas como se o asfalto pegasse fogo. Um rastro de fumaça e destruição que desenhava o pior cenário possível. E então, silêncio. Por alguns segundos, só o cheiro de diesel e o som de motores morrendo. A estrada parou. Motoristas freavam, corriam. Gente saía de dentro de carros apavorada. Alguém chama a polícia. Tem gente presa ali. Vamos ajudar. Ambulâncias chegaram minutos depois. Sirenes cortando o amanhecer. A luz vermelha misturada ao sangue no asfalto. Macas, colares cervicais, gente sendo retirada entre ferragens. Ela ainda respirava, mas estava em choque, com um corte no supercílio e o olhar perdido. No momento em que a colocaram dentro da ambulância, perguntaram: "Você consegue falar?" Ela só murmurou: "Quero ir para a casa da minha mãe." O outro caminhoneiro também foi levado. Estava consciente, mas com o braço fraturado e um corte no abdômen. Disse poucas palavras. Não culpou ninguém, mas ficou em silêncio. O olhar dele dizia tudo. Aquilo não era justo. E o marido estava no chão, com o rosto ralado e algemado, preso em flagrante por tentativa de homicídio, atentado contra a vida. Direção perigosa. Violência doméstica. Uma ficha que agora começava a se formar, porque até então não havia histórico. Mas agora havia sangue. Dias depois, ele seria transferido e julgado. Enquanto isso, a história já estava em todos os grupos de caminhoneiros. Circulava em áudios, prints, vídeos do acidente. Alguns defendiam, outros condenavam, mas ninguém ignorava. Ela voltou para casa. Não era a mesma. Calada, tímida, com medo de dormir, com vergonha de ter confiado, com raiva de si e com a sensação amarga de que o mundo ainda era mais cruel do que ela imaginava. O outro caminhoneiro, depois de alguns dias internado, recebeu alta, braço enfaixado, olhar distante. Voltou para a estrada, não por coragem, mas porque não tinha para onde mais ir. A vida para ele era só isso. Já ela passou a evitar caminhões. Acordava no meio da noite. Demorou semanas para contar tudo para a mãe. E hoje, sempre que passa por um posto de gasolina à beira da estrada, sente o estômago revirar. Porque aquela noite não foi só um acidente, foi um lembrete cruel. Nem toda carona é ajuda. E às vezes, o verdadeiro perigo é quem a gente pensava que conhecia. O que veio depois, o tempo passou. Mas não o suficiente para curar. Nem ela esqueceu, nem ele apagou, nem o país ficou indiferente. Aquela história, que começou como mais uma briga conjugal em um posto qualquer, virou manchete, processo, trauma e algo maior. Ela agora estava em casa, mas em pedaços. Dormia pouco, tinha medo de escutar motores de caminhão passando perto da janela. Os pesadelos eram sempre iguais: o tapa, o abandono, a estrada, o tombamento. Acordava suada, tremendo, e mesmo com tudo o que aconteceu, dentro dela ainda morava a pergunta que mais incomodava: como eu deixei isso acontecer? A mãe dela fazia de tudo. Tentava trazer de volta a filha que conhecia, mas era como se ela tivesse ficado lá, naquele acidente, naquele caminhão, num lugar que não tinha volta, até que, semanas depois, o telefone tocou. Era uma promotora. "Você está bem para conversar? É importante." Ela hesitou, mas disse que sim. A promotora explicou. O caso já estava virando um exemplo. Havia provas, testemunhas, vídeo, perícia. Mas uma coisa nova apareceu e mudou tudo. Encontramos um celular escondido na cabine do Scania, preso sob o banco do motorista. Foi encontrado pela perícia da seguradora. Celular? Sim, e não era dele, era dela. O que ele dizia ter sido perdido meses antes estava funcionando, e o conteúdo foi extraído. E tem coisa ali. Silêncio. Ela não entendeu no começo.
Que tipo de coisa? A promotora suspirou. Ele estava filmando você, dormindo, chorando, tomando banho na cabine, sozinha, em situações que você claramente não sabia, e não era uma vez. Foram meses. Ela não acreditava no que ouvia. E tem mais. Havia conversas salvas com outros caminhoneiros. Alguns vídeos seus foram enviados. Comentários, prints, propostas. O mundo desabou de novo. Então ele me filmava e mandava para os outros? Exato. Sem o seu consentimento. E você precisa saber que não foi só isso. Um dos caminhoneiros que estava no grupo desapareceu. Ela gelou. A voz sumiu. Desapareceu? Sim. E há indícios de que ele teve contato com seu ex-marido pouco antes. A Polícia Civil já foi acionada para tratar o caso como suspeita de homicídio. Ela ficou em choque. A reviravolta tinha nome, peso e data marcada. Aquele homem que ela achava conhecer era um criminoso bem mais perigoso do que todos pensavam. A promotora foi direta. Você precisa de proteção. Isso aqui é maior, muito maior do que uma briga de casal. Estamos falando de possível rede de tráfico de vídeos íntimos, aliciamento e agora desaparecimento com conexão direta. Ele não está mais só preso por tentativa de homicídio. A coisa subiu de nível e você está no centro disso. A partir daquele dia, a investigação ganhou outro nome: Operação Cegueira Noturna. Referência à forma como tudo acontecia escondido, à noite, dentro das cabines. A Polícia Federal foi chamada. As conversas extraídas do celular ligavam o ex-marido a uma rede de motoristas que trocavam entre si vídeos de mulheres, em geral companheiras, esposas, namoradas, sem o conhecimento delas. Muitas vítimas nem sabiam. Algumas já tinham sumido. Outras sequer imaginavam. Mas ela era o elo, a peça que caiu e revelou a estrutura. Aos poucos, a investigação foi crescendo. E quanto mais a PF cavava, mais descobria. Cidades diferentes, estados distintos, vídeos com datas e locais cruzando fronteiras, imagens com cenas absurdas, humilhantes, criminosas. O escândalo cresceu. E o nome dele, do ex-marido dela, era central. Na prisão, ele passou a ser investigado por múltiplos crimes. Os interrogatórios começaram. Mas ele não dizia nada, só pedia advogado. E se mantinha em silêncio. Mas bastou a primeira vítima dar entrevista. E tudo começou a desmoronar. Ela decidiu falar. Foi à TV. Disse seu nome. Mostrou o rosto. Eu sou aquela mulher que foi largada no posto, que entrou em outro caminhão, que sofreu um acidente. Mas agora eu sou mais. Eu sou a mulher que ele filmou escondido, que ele expôs, que ele tentou calar. A repercussão foi imediata. Centenas de mulheres começaram a procurar a polícia. Algumas com provas, outras com lembranças. Algumas com medo, outras com raiva. Mas todas com algo em comum. Tinham sido silenciadas, filmadas, expostas, subestimadas. E agora falavam. E ele? Ele estava preso, mas a cela parecia pequena demais para o tamanho do inferno que começava a cair sobre ele. Seu advogado tentou de tudo, dizer que os vídeos eram antigos, que era fantasia, que não havia rede nenhuma. Mas os dados não mentiam. Foram mapeadas mais de 200 trocas de vídeos entre os números dos caminhoneiros envolvidos. A operação agora tinha mais de 10 investigados, mandados sendo expedidos. A estrada já não era mais só um lugar de trabalho, era o cenário de um crime organizado. E tudo começou com um tapa, um abandono e um erro. Ela agora estava escoltada, mas decidida. Não é só sobre mim, é sobre todas nós. E dessa vez, eles não vão calar a gente. E foi assim que a mulher deixada no posto virou o estopim da maior investigação já feita contra abuso e exposição de mulheres na estrada. Mas essa história ainda não acabou. E na escuridão de muitas cabines pelo país, outros segredos começam a tremer. Porque quando uma mulher fala, outras escutam. E o silêncio começa a ruir. As outras, o que era um caso isolado, virou avalanche. As denúncias não paravam de chegar.
Todos os dias, a central da polícia recebia novos relatos, novas provas, novos nomes. A mulher que foi deixada no posto não era a única. Era só a primeira a gritar tão alto que o país ouviu. Vieram mulheres de todas as regiões, algumas jovens, outras mais velhas. Muitas tinham em comum uma coisa: estiveram na estrada com seus companheiros caminhoneiros. A maioria, sem saber, também foi filmada. Algumas descobriram por links que circularam anonimamente. Outras foram avisadas por mensagens de estranhos que diziam: "Você sabe que tem vídeo seu circulando por aí?" E foi assim que os grupos secretos começaram a cair. A Polícia Federal descobriu que existia, de fato, uma rede oculta, com pastas nomeadas com apelidos, códigos de acesso, trocas feitas por Bluetooth, por HD externo, por pendrive no posto, até mesmo em grupos camuflados de redes sociais, onde o conteúdo era descrito como vídeos de estrada. Mas eram vídeos íntimos de mulheres filmadas sem permissão, dormindo, tomando banho em caixas d'água improvisadas, trocando de roupa, chorando. Mulheres que confiaram, mulheres que estavam apenas tentando viver uma vida ao lado de alguém, mulheres que foram traídas dentro da própria cabine. E a mulher do caso inicial se tornou o símbolo disso tudo. Jornais começaram a chamá-la de a voz das invisíveis. A entrevista dela rodou o país. Mais de 10 milhões de visualizações em 48 horas. Uma mobilização começou. ONGs, movimentos feministas, coletivos jurídicos. Ela passou a andar com segurança. Foi convidada por uma comissão do Senado, ouvida por procuradores da República. Entregou tudo o que sabia, contou com detalhes como era a rotina no caminhão, o comportamento dele, as câmeras escondidas, as vezes em que sentia estar sendo observada e não soube explicar por quê. E a investigação avançava. Os nomes foram saindo. Um deles era mais conhecido do que todos esperavam. Era um dos caminhoneiros que ela mesma viu, meses antes em um churrasco de parada. Tinha tirado foto com políticos. Era presidente de uma cooperativa de frete no norte do país. Era respeitado, influente. Mas ele estava nos grupos. Aparecia em conversas. E em 3 vídeos diferentes, a mulher filmada era a mesma. A própria esposa dele. Quando a polícia bateu na casa, ela mesma abriu a porta. Não sabia de nada. Desabou na frente dos agentes. Contou que se sentia observada, que achava que o marido era controlador. Mas nunca imaginou aquilo. A denúncia foi registrada e ela também decidiu falar. Em menos de uma semana, outras 5 vítimas o identificaram. A casa caiu de vez. O escândalo se nacionalizou. Manchetes de todos os jornais. Máfia dos vídeos de estrada. Caminhoneiros formavam rede de compartilhamento de conteúdo íntimo e legal. O que começou com um tapa, agora era tratado como crime federal em série. E o ex-marido? Na cadeia, agora era alvo dos próprios detentos. Tinha sido colocado em isolamento por proteção. A defesa tentava um acordo, mas não havia mais espaço para negociação. O sistema de justiça já estava mobilizado. O caso já era referência em audiências de proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade no ambiente rodoviário. E a protagonista? Voltou à estrada, mas de outro jeito. Ao lado de uma equipe de reportagem, ela percorreu parte do trecho que viveu aquele dia. Parou em postos, conversou com outras mulheres, gravou uma série documental. Teve medo? Sim, mas teve mais coragem. Durante a viagem, reencontrou uma das atendentes de posto que estava presente naquela manhã da agressão. A mulher a reconheceu, abraçou, chorou. Eu me senti culpada. Queria ter feito algo, mas não consegui. Ela respondeu: "Você não precisa mais se culpar, só precisa não se calar." O documentário foi lançado semanas depois, na margem da estrada. Tornou-se o mais assistido da plataforma no mês, e mais denúncias vieram. Mais mulheres entenderam que não era culpa delas. Não era loucura, não era exagero. Era crime, era abuso, e elas estavam falando. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Porque em meio às denúncias a polícia identificou um nome novo. Alguém que não estava nas conversas, nem nos vídeos, mas aparecia nas transferências bancárias.
era o elo financeiro da rede. Um nome discreto, uma mulher. Esposa de um dos líderes da cooperativa, técnica em contabilidade, nunca suspeita, mas responsável por lavar o dinheiro gerado pela venda ilegal dos vídeos em sites clandestinos. Era ela quem cadastrava contas laranjas, escondia os rastros e recebia depósitos de fora do Brasil. Com ela, vieram as pistas de que a rede era maior do que se pensava, mais sofisticada, mais conectada, uma operação internacional de tráfico de imagens, com ramificações em países vizinhos. E ela, a mulher largada no posto, agora se via no meio disso tudo. Sem pedir, sem querer, mas com um papel que não podia mais negar. "Você ainda quer continuar?" perguntou a promotora em nova ligação. Silêncio. "Não é mais sobre você. É sobre centenas, talvez milhares." Ela respirou fundo. "Eu comecei isso sem saber, mas agora eu termino. E nenhuma outra mulher vai passar por isso calada de novo." E foi assim que o caso se tornou uma missão. De vítima, a voz. De dor, a denúncia. De silêncio, a ruptura. Mas o que estava por vir ainda era mais pesado, porque a rede tinha um último elo, um nome oculto, um endereço protegido, e a missão só estava na metade. O último elo. A estrada sempre parece igual, mas naquela madrugada, tudo estava diferente. Ela estava de volta, no mesmo trecho onde tudo começou. Não como passageira, nem como vítima, mas como parte de uma missão muito maior. A investigação tinha avançado. A promotora havia ligado 2 semanas antes com a confirmação que ela tanto temia. E ao mesmo tempo precisava ouvir. Achamos o último elo, o mandante. Ele não era caminhoneiro, nem frequentava postos. Era empresário. Desses que ninguém desconfia, que finge patrocinar projetos sociais para ajudar as estradas, enquanto na verdade bancava os servidores onde os vídeos eram vendidos por assinatura. Um verdadeiro mercado do horror. Um negócio frio, estratégico, lucrativo. E agora ele sabia que estavam chegando. O mandado de prisão foi expedido. A Polícia Federal já estava posicionada, mas tinha um detalhe: eles queriam que ela fosse, que estivesse lá, que desse o passo final. Ela hesitou, tremeu, pensou em recusar, mas não conseguiu. Ela precisava ver com os próprios olhos o homem por trás da dor de tantas outras. O rosto daquele que fazia de mulheres reais produtos, que transformava sofrimento em lucro, que tratava abuso como moeda. Foi levada até o local em um carro descaracterizado. Interior de Goiás. Uma propriedade afastada onde ele montava seus estúdios clandestinos, segundo os relatórios da PF. Chegaram ao amanhecer. Céu limpo, silêncio tenso. Viaturas se posicionaram em volta da área. Drones no ar. Comunicação por rádio. Tudo cronometrado. Ela observava da parte de trás do veículo, até que o comando veio. É agora. Os agentes invadiram o local com precisão. Porta arrombada. Gritos. Ordem de prisão. Ele tentou correr. Fugiu pelos fundos da casa, mas foi contido. E no momento exato em que era algemado, ela saiu do carro. Pé ante pé. Como quem pisa num território sagrado de dor. Chegou perto, sem medo. Ele virou o rosto e a viu. Por um segundo, o homem que achava estar acima da lei se congelou. Ela não disse nada, só o encarou. Como quem diz com o olhar: "A sua estrada termina aqui." E virou as costas. Na volta, dentro da viatura, ela chorou. Mas dessa vez, era outro choro. Não era mais de medo, nem de raiva. Era de alívio, de justiça, de fim. "Ele vai pagar por tudo", disse o inspetor. "E o que você fez aqui não tem preço." Dias depois, a operação foi manchete nacional. Mandante de rede criminosa de vídeos ilegais é preso após denúncia de mulher abandonada em posto. O nome dela não foi exposto, mas sua história, sim, foi ao ar no Fantástico. Teve matéria especial no Jornal Nacional. Virou caso de estudo em universidades. Ela foi convidada para palestrar em um congresso sobre direitos humanos.
Recebeu uma medalha simbólica de honra por contribuição civil contra crimes digitais. Mas nada disso importava mais do que a mensagem que ela deixou no final da entrevista. Eu não sou heroína. Eu sou só uma mulher comum que não ficou calada. E se você que está vendo isso já passou por algo parecido, não ache que está sozinha. A estrada é longa. Mas a gente anda juntas. O vídeo viralizou. Foi compartilhado por milhares. Nos comentários: sou de Aracaju e vivi algo parecido. Sou filha de caminhoneiro. Obrigada por dar voz para quem nunca teve. Isso merece filme. Sério. Quem está assistindo isso em silêncio e chorando, dá um like. E eles vieram. Curtidas, compartilhamentos, gente falando, denunciando. O silêncio foi rompido. E ela seguiu a vida. Agora com um projeto próprio. Criou uma ONG para atendimento de mulheres vítimas de abuso em rodovias. Já são mais de 40 voluntários. Psicólogas, assistentes sociais, advogadas. O nome? Ponto de Apoio. O lema? Se a estrada for dura, pare aqui. Você não está sozinha. E toda vez que passa por um posto, ela olha, não com dor, mas com propósito. Porque sabe que para cada mulher que achou que aquele era o fim, pode existir um começo. Basta alguém ouvir, basta alguém contar, basta alguém não se calar. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo de que cidade você é. E se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo e se inscreve no canal para nos apoiar a chegar mais longe. Você pode estar salvando uma mulher de viver tudo isso em silêncio, porque nessa estrada, a gente só vai em frente se for juntos.